Imagine que você passou a vida inteira sendo chamada de rainha, mas nunca aceitou essa coroa. Que cada música que você fez virou hino de uma geração. Que você enfrentou ditadura, prisão, drogas, câncer e ainda assim nunca deixou de sorrir. Quem foi essa mulher que virou símbolo de liberdade sem jamais ter pedido permissão para isso? Era a noite de 8 de maio de 2023. No sítio onde ela havia escolhido viver seus últimos anos, cercada de árvores, animais e das pessoas que amava, Rita Lee fechou os olhos pela última vez. Não havia drama, não havia pressa. Era exatamente como ela sempre quis, em paz, em casa, rodeada de amor. Mas para entender o peso dessa despedida, precisamos voltar. Muito antes dos discos, dos hits, das perucas vermelhas e dos escândalos. Precisamos ir até uma casa em Vila Mariana, numa São Paulo dos anos 1950, onde uma menina pequena, filha de um dentista americano e uma pianista italiana, começava a entender que ela não era como as outras. Rita Lee Jones de Carvalho nasceu no último dia de 1947 em São Paulo, no dia 31 de dezembro. Como se o próprio calendário tivesse esperado até o fim do ano para apresentar algo especial. Filha de Charles Finley Jones, um dentista descendente de americanos, e de Romilda Padula, uma pianista de sangue italiano, Rita cresceu num lar onde a arte não era enfeite, era o ar que se respirava. Aquele Lee no nome tinha uma história curiosa. O sobrenome não era oficialmente do pai, mas Charles o adotou como homenagem a um general americano. Assim nasceu Rita Lee, um nome que soava diferente, estrangeiro, rebelde, um nome que parecia já ter sido feito para virar marca registrada. A família morava num casarão na rua Joaquim Távora, em Vila Mariana, bairro tradicional da Zona Sul de São Paulo. Rita tinha duas irmãs mais velhas, Mary e Virginia, e era a caçula do lar, a ovelha negra da família, como ela mesma diria anos depois. Enquanto as irmãs seguiam o roteiro esperado da época, Rita já dava sinais de que tinha outros planos. Foi a mãe, Romilda, que colocou o primeiro instrumento nas mãos da filha. As aulas de piano começaram cedo e Rita mostrou habilidade natural, mas mais do que tocar, ela queria criar. Em casa, já improvisava melodias que ninguém havia ensinado. Havia algo naquela menina que não cabia no método, não cabia nas notas escritas. Ela ouvia uma música e precisava transformá-la em outra coisa. Rita estudou no Liceu Pasteur, um dos colégios mais tradicionais de São Paulo, de influência franco-brasileira. Ali, aprendeu idiomas com naturalidade impressionante. Chegou a falar fluentemente inglês, francês, italiano e espanhol. Era uma aluna diferente, inteligente, questionadora, que não se contentava com respostas prontas. Os professores não sabiam bem o que fazer com aquela garota que tinha resposta para tudo, e raramente era a resposta esperada. Quando o rock and roll chegou ao Brasil nos anos 1950 e explodiu nos 60, Rita foi atingida em cheio. Ela se lembra de ter ouvido os Beatles pela primeira vez e sentir que aquilo mudava tudo. Era uma música que não pedia licença, que gritava, que balançava o mundo. E ela queria fazer parte disso, não como espectadora, como protagonista. Na adolescência, Rita formou seu primeiro grupo musical com outras garotas, o Teenage Singers. O nome era ingênuo, mas a experiência foi decisiva. Foi ali que ela descobriu que cantar com outras pessoas criava algo maior do que qualquer um podia fazer sozinho. E foi por esse grupo que ela conheceria as pessoas que mudariam para sempre a história da música brasileira. Por pressão familiar ou por expectativa da época, Rita chegou a ingressar no curso de comunicação social na USP. Mas a música chamava mais alto. Ela abandonou a faculdade para se dedicar inteiramente à carreira. Uma decisão que nos anos 1960 soava como loucura para uma moça de família. Mas Rita não havia nascido para fazer o que era esperado.
O Teenage Singers acabou se fundindo com o grupo dos irmãos Arnaldo e Sérgio Baptista, que se chamavam Wooden Faces. Depois de algumas mudanças de nome, Six-Sided Rockers, o conjunto, os seis, a banda finalmente encontrou sua identidade. E o novo nome dizia tudo: Os Mutantes. Não era só um nome, era um manifesto. Eles estavam em constante mutação e orgulhosos disso. Em 15 de outubro de 1966, os Mutantes subiram ao palco pela primeira vez como trio, no programa O Pequeno Mundo de Ronnie Von, na TV Record. Naquela véspera, o grupo ainda discutia o nome. Tinham se chamado Os Bruxos até o último momento. Rita entrou naquele palco com 18 anos, guitarra na mão, e fez algo que poucas mulheres haviam feito antes no Brasil. Tocou rock de verdade, com atitude, sem pedir desculpas. Os Mutantes caíram imediatamente nas graças de Caetano Veloso e Gilberto Gil, que os convidaram para participar do tropicalismo, um dos movimentos culturais mais revolucionários da história do Brasil. Rita Lee se tornou a voz feminina daquela revolução. Ela estava na vanguarda do rock psicodélico latino-americano, numa época em que o país vivia sob a bota de uma ditadura. Os álbuns dos Mutantes viraram objeto de culto internacional. Kurt Cobain, vocalista do Nirvana, chegou a citar os Mutantes como uma de suas influências. David Byrne, do Talking Heads, compilou um disco com as melhores músicas do grupo nos anos 1990. O Brasil não sabia o tamanho do que tinha, mas o mundo sabia. Em 1972, algo que Rita não esperava aconteceu. Ela foi convocada para um ensaio e se deparou com um clima pesado, diferente. Arnaldo Batista, então seu companheiro, tomou a palavra. A partir de agora, você está fora dos Mutantes porque nós resolvemos seguir na linha progressiva virtuose e você não tem calibre como instrumentista. Rita contou que chorou, gritou, se descabelou, mas saiu. E foi essa saída que criou a maior carreira solo do rock brasileiro. Na carreira solo, Rita logo provou que não precisava de ninguém para brilhar. Em 1975, lançou Ovelha Negra, uma música que falava dela mesma, da sua diferença, do seu lugar no mundo. A canção virou hino. Era a Rita Lee dizendo ao Brasil inteiro: "Eu sou diferente, e tudo bem." O público abraçou como se a música tivesse sido escrita para cada um deles. Em 1976, um guitarrista chamado Roberto de Carvalho entrou na vida de Rita. Ney Matogrosso foi quem os apresentou ao escalar Roberto para tocar em seus shows. Rita ficou impressionada. Ela mesma escreveria depois na autobiografia que o achou lindo, cheiroso e excelente guitarrista, e que foi amor à primeira tecla. Estava formada a dupla mais duradoura e prolífica da música brasileira. Nos anos 1980, Rita cruzou para o pop sem perder sua identidade. Lança Perfume, 1980, virou fenômeno nacional. Tocou em todo canto, grudou na memória de uma geração. Mania de Você, Baile Comigo, Cor de Rosa Choque. Cada lançamento era um evento. Em 1985, ela subiu ao palco do primeiro Rock in Rio, ao lado de Roberto, para um dos shows mais emblemáticos da história do festival. Ao longo de mais de 5 décadas, Rita Lee vendeu mais de 55 milhões de discos. Em 2001, o álbum 3001 conquistou o Grammy Latino de melhor álbum de rock em língua portuguesa. Em 2022, recebeu o Grammy Latino de Excelência Musical pelo conjunto da obra. Um reconhecimento que chegou tarde, mas que chegou. Rita e Roberto ficaram juntos por quase 50 anos, mas só se casaram oficialmente em 13 de dezembro de 1996, 20 anos depois de começarem a relação. Antes disso, já tinham 3 filhos e dezenas de discos em conjunto. Para Rita, o papel não definia o amor, mas quando finalmente assinaram, foi com a certeza de quem já havia provado que o negócio durava. Beto Lee nasceu em março de 1977,
prematuro de 7 meses e meio de gestação, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. 2 anos depois, em 1979, chegou João Lee, que seguiria carreira como DJ e produtor musical. Em 1981, nasceu Antônio Lee, que se tornou artista visual. Os 3 herdaram o DNA criativo dos pais de formas completamente diferentes. Rita foi transparente sobre o uso de drogas ao longo da vida. Em 1996, sob efeito de remédios, ela caiu da varanda do sítio onde morava, quebrou o côndilo maxilar e perdeu parte da audição. O episódio foi um susto. Ela tentou largar os vícios, recaiu, tentou de novo. Segundo ela mesma, só conseguiu parar definitivamente em janeiro de 2006, quando nasceu sua primeira neta, Isabela, filha de Beto Lee. A Isa me curou, ela dizia. Em 2012, Rita anunciou a aposentadoria dos palcos e se mudou definitivamente para um sítio no interior de São Paulo com Roberto e a família. Longe dos holofotes, ela descobriu uma vida que nunca havia tido. Silêncio, natureza, animais, netos. Em entrevistas raras desse período, ela parecia genuinamente feliz. Como se, depois de uma vida inteira na estrada, finalmente tivesse encontrado o lugar certo. Quem conviveu com Rita descrevia uma pessoa completamente diferente do personagem público. Nos bastidores, ela era tímida, às vezes introspectiva. Adorava livros, adorava gatos. Tinha senso de humor afiado e ria de si mesma com facilidade. A Rita Lee que o mundo via era real, mas havia uma Rita mais quieta, mais caseira, que poucos conheceram. Em maio de 2021, Rita Lee foi ao médico para exames de rotina, o tipo de consulta que a maioria das pessoas empurra com a barriga. Naquela visita, os médicos encontraram algo que não esperavam: um tumor maligno no pulmão esquerdo. O diagnóstico veio como um choque calado. Ela havia fumado durante boa parte da vida, mas tinha parado anos antes. O câncer não esperou por convite. O plano de tratamento combinava imunoterapia e radioterapia, um protocolo moderno, mas exigente. Rita enfrentou tudo com uma coragem discreta, longe das câmeras. Não fez do câncer um espetáculo. Comunicou ao público de forma breve, seguiu em frente e continuou criando. 4 meses depois do diagnóstico, lançou seu último single, Changes, em parceria com Roberto e o produtor Gui Borato. Em abril de 2022, o filho Beto Lee anunciou nas redes sociais: sua mãe estava curada do câncer. O Brasil respirou aliviado. Os fãs comemoraram. Rita Lee havia vencido mais uma batalha. Parecia que o pior havia passado. Mas o câncer de pulmão é traiçoeiro e a história ainda não havia terminado. Em fevereiro de 2023, Rita voltou ao hospital para novos exames de rotina. Os resultados pediram continuidade de tratamento. A doença havia voltado, ou nunca havia ido embora de verdade. A notícia não foi divulgada imediatamente ao público, mas dentro da família o peso era imenso. Eles sabiam que desta vez o caminho seria diferente. Nos meses seguintes, Rita viveu de forma ainda mais recolhida no sítio. Não havia declarações públicas, não havia aparições. Quem estava perto conta que ela mantinha o bom humor, fazia piadas, recebia visitas com alegria. Ela havia escrito em sua autobiografia que queria morrer em casa, cercada da família, e estava conscientemente se preparando para isso. Em sua autobiografia, lançada em 2016, Rita Lee havia escrito sobre como imaginava seu próprio velório. Descreveu os fãs empunhando capas de disco, cantando Ovelha Negra, usando perucas vermelhas. Disse que os políticos não seriam bem-vindos. Era como se ela soubesse e tivesse decidido com antecedência como queria ser lembrada. Era uma segunda-feira, 8 de maio de 2023. O outono paulistano trazia noites frescas e quietas no interior do estado. No sítio onde Rita havia escolhido envelhecer, a rotina daquele dia foi como tantos outros. Família por perto, Roberto ao lado,
O silêncio das árvores lá fora. Não havia urgência, não havia agitação. Era uma despedida que havia sido, em certa medida, preparada. Rita havia pedido que, quando chegasse a hora, estivesse cercada de amor. E foi exatamente isso. Roberto, os filhos, as pessoas mais próximas, todos estavam ali. Não foi uma morte de hospital, de corredor apressado, de aparelhos e tubos. Foi uma morte humana, íntima, do jeito que ela queria. Na noite daquele 8 de maio, Rita Lee morreu em casa. Tinha 75 anos. A família confirmou a notícia em nota oficial, publicada nas redes sociais na manhã da terça-feira, 9 de maio. Cercada de todo amor e de sua família, como sempre desejou. Uma frase curta que carregava um mundo inteiro. O câncer de pulmão, diagnosticado em 2021, que havia parecido vencido em 2022, voltou a se manifestar em 2023. O tumor no pulmão esquerdo evoluiu de forma que os tratamentos já não conseguiam conter. Rita havia lutado por 2 anos contra a doença com a mesma coragem com que havia enfrentado tudo na vida. Desta vez, o corpo simplesmente não conseguiu mais. Dias antes, a família registra que Rita estava lúcida, comunicativa, em paz. Ela havia feito as pazes com a ideia da morte anos antes. Em entrevistas, falava sobre o assunto com leveza que surpreendia os jornalistas. A morte faz parte. Não tenho medo. Era quase impossível não acreditar nela. A morte de Rita Lee não envolveu chamadas de emergência desesperadas, nem correria de ambulâncias. O processo foi acompanhado por equipe médica e pela família, dentro da estrutura de cuidados paliativos que havia sido montada nos últimos meses. Não houve tentativa de reanimação. Havia uma decisão consciente de que, chegando a hora, a partida seria natural. A família aguardou até a manhã de 9 de maio para comunicar ao público. Às primeiras horas da terça-feira, a nota foi publicada nos perfis oficiais de Rita Lee nas redes sociais. Em minutos, o Brasil inteiro sabia. Os trending topics explodiram, os portais de notícias pararam para cobrir ao vivo, e os fãs começaram a se reunir espontaneamente em praças e shows de tributo improvisados. A causa da morte foi o câncer de pulmão. A mesma doença que havia acompanhado Rita nos últimos 2 anos de vida. O tumor, localizado no pulmão esquerdo, diagnosticado em exames de rotina em maio de 2021, havia resistido ao tratamento e avançado progressivamente. Não houve mistério, não houve hipóteses alternativas. Foi uma batalha longa, silenciosa e, ao final, perdida. O protocolo adotado desde 2021 combinava imunoterapia e radioterapia. Em abril de 2022, a remissão foi anunciada. O tumor havia sido controlado. Mas em fevereiro de 2023, novos exames indicaram retorno da doença. Nos 3 meses seguintes, o quadro evoluiu até o ponto em que os cuidados se tornaram paliativos. O objetivo não era mais curar, mas garantir qualidade de vida até o fim. O câncer de pulmão é o segundo mais incidente no mundo, com cerca de 2,2 milhões de casos novos por ano. Rita havia fumado durante boa parte da vida, um fator de risco documentado, mas havia parado anos antes do diagnóstico. O caso dela chamou atenção para a importância dos exames de rotina. Foi justamente um check-up que detectou o tumor em fase que ainda permitia tratamento. Não houve investigação criminal na morte de Rita Lee, mas a palavra investigação faz parte de sua história de outra forma. Em 24 de agosto de 1976, quando tinha 28 anos e estava grávida de 3 meses de Beto Lee, agentes da divisão de entorpecentes invadiram seu apartamento às 7h30 da manhã. Alegaram ter encontrado maconha no local. Rita ficou 8 dias presa. Durante o período, recebeu visita de Elis Regina, que chegou ao estabelecimento e confrontou os policiais sobre o estado deplorável da cantora. Rita escreveu cartas a Roberto de dentro da prisão, dizendo que estava em paz, que se fosse necessário, teria o filho atrás das grades.
Ao fim, foi colocada em prisão domiciliar. O juiz da Sesquira Vara Criminal reconheceu que a invasão da casa de Rita havia sido mais grave do que qualquer evidência apresentada. Ela foi absolvida. Seu advogado, José Carlos Dias, considerou o julgamento histórico. Rita nunca mudou sua versão. A maconha havia sido plantada pelos policiais, que a usaram como alvo em sua guerra às drogas durante a ditadura. Quando a notícia da morte se confirmou na manhã de 9 de maio de 2023, o Brasil parou. O presidente Lula decretou luto oficial de 3 dias. O prefeito de São Paulo fez o mesmo. No Rio de Janeiro, o prefeito Eduardo Paes anunciou que batizaria uma praça com o nome da cantora. Artistas, políticos, fãs comuns, todos prestaram homenagem ao mesmo tempo. O velório foi realizado no planetário do Parque Ibirapuera, em São Paulo, um lugar que Rita mencionava com carinho desde a infância. A cerimônia foi aberta ao público na quarta-feira, 10 de maio, das 10 às 17 horas. Os primeiros fãs chegaram às 5 da manhã para garantir seu lugar na despedida. Quando o planetário abriu, a fila já era enorme. Rita havia planejado tudo. A roupa no caixão era roxa, sua cor favorita. Não havia flores em torno do féretro, conforme seu pedido. As velas tradicionais foram substituídas por castiçais com luzes de LED. Os fãs chegaram com capas de disco, perucas vermelhas, óculos extravagantes, exatamente como ela havia descrito na autobiografia. Durante a cerimônia, o teto do planetário exibiu uma projeção do céu de 31 de dezembro de 1947, o dia em que ela nasceu. Artistas como Xuxa, Sérgio Groisman e Astrid Fontenelle estiveram presentes. Coroas de flores chegaram de Jorge Benjor, do Corinthians, time do coração de Rita. Ao final, por volta das 19 horas, com o planetário iluminado como um disco voador, o caixão deixou o local ao som dos fãs gritando: "Rita, eu te amo". Conforme desejo expresso de Rita, o corpo foi cremado em cerimônia reservada para familiares e amigos próximos, sem câmeras, sem público. A última parte da despedida foi íntima. Apenas as pessoas que ela amava, do jeito que ela queria que fosse. Rita Lee deixou mais de 55 milhões de discos vendidos, mais de 50 anos de carreira e um catálogo que atravessa gerações. Ela foi uma das primeiras mulheres a tocar guitarra elétrica num palco no Brasil, pioneira do rock feminino numa época em que esse espaço simplesmente não existia. Abriu portas que hoje parecem óbvias, mas que antes dela estavam trancadas. Para as mulheres da música brasileira, Rita Lee é referência obrigatória, não apenas como cantora, mas como postura. Ela provou que uma mulher podia ser irreverente, sexual, política, engraçada e profunda ao mesmo tempo, sem pedir desculpas por nenhuma dessas coisas. Artistas como Pitty, Duda Beat e tantas outras citam Rita como influência direta. Após sua morte, o interesse pela obra de Rita Lee explodiu nas plataformas de streaming. Seus discos voltaram aos primeiros lugares das paradas. A autobiografia, publicada em 2016, voltou a vender como lançamento. Em São Paulo, o sítio onde ela viveu os últimos anos tornou-se referência afetiva para fãs. O Grammy Latino de Excelência Musical, recebido em 2022, tornou-se ainda mais simbólico com o tempo. Roberto de Carvalho, seu companheiro de quase 5 décadas, ficou com os filhos e netos no sítio. Os 3 filhos, Beto, João e Antônio, continuaram seus trabalhos nas áreas criativas. A família tem se dedicado a preservar o acervo e a memória de Rita com cuidado e respeito, seguindo o espírito dela. Sem drama, sem teatralidade. Rita Lee não morreu de repente. Ela teve tempo de preparar sua despedida, de escolher a roupa, de planejar o velório, de dizer o que precisava dizer. E talvez seja isso o que mais impressiona. Ela transformou até a própria morte em um ato de autoria. Numa vida inteira de transgressão, a última transgressão foi não ter medo de partir. Mas pensa comigo,
Num país que historicamente silencia as mulheres, especialmente as que ousam demais, como foi possível que Rita Lee não só sobrevivesse como vencesse? Como uma menina de Vila Mariana, filha de um dentista americano e uma pianista italiana, conseguiu se tornar o maior símbolo do rock brasileiro? A resposta talvez esteja não no que ela fez, mas em como ela fez, com total e absoluta fidelidade a si mesma. Se você chegou até aqui, provavelmente já conhecia Rita Lee. Mas talvez agora você a conheça um pouco mais, não só a rainha do rock, mas a menina de Vila Mariana, a mãe, a esposa, a guerreira que caiu e se levantou mais de uma vez. E se tiver alguém na sua vida que está passando por momentos difíceis, lembre do que ela dizia: a vida é curta demais para ser vivida de forma pequena. Deixa o like, inscreve no canal e até o próximo Último Laudo.